Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, 9 de julho, e a Igreja celebra o dia de Santa Paulina, religiosa e virgem. O Evangelho de São Mateus está no capítulo 10, dos versículos de 16 ao 23. Disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A vida do cristão, quando é bem vivida, acaba por revelar a incoerência, as lacunas, as fragilidades da vida de tantas outras pessoas que até falam no nome de Jesus Cristo, mas que na condução dos seus trabalhos não encontram alicerce no exemplo cristão. Do que falo? Por exemplo, ontem nós falamos da gratuidade. De graça recebemos, de graça deveis dar. Só que, infelizmente, muitas pessoas não dão nada de graça. Tudo é visando um lucro. Tudo tem por trás um jogo de interesses. As pessoas querem sempre ser beneficiadas por meio de suas ações. Isso é triste, não é mesmo? O Senhor também nos disse que a mão direita não deve saber o que faz a mão esquerda. E quantas pessoas gostam de propagar o que fazem e não é para conseguir mais ajuda, mais benefícios, não. É para massagear o seu próprio ego, para se autopromover. Então hoje nós percebemos que muitas pessoas usam do nome de Deus, do nome de Jesus, para conseguir, alavancar os seus negócios, para conseguir manter suas propriedades para o seu próprio interesse. É como se o nome de Deus fosse uma mercadoria que nós vendemos e que criamos então um grande show, o show dos milagres, ao redor do nome de Jesus. Tudo isso visando lucro. Desafiam as pessoas a ter fé, só que infelizmente elas são obrigadas a pagar por essa fé, porque o pagamento é o testemunho desta fé. Percebemos então
que nós não temos aí o anúncio do Evangelho, mas temos o anúncio do eu de cada pessoa, do interesse particular de cada pessoa. Mas o cristão que vive de forma autêntica, ele acaba também tendo que denunciar as injustiças que existem por todas as sociedades, de pessoas que usurpam o direito do cidadão em benefício próprio. E é aí que a gente encontra esse vasto mar de corrupção que envolve a nossa nação, onde aquilo que deveria ser aplicado para o bem de todos é desviado para o bem particular. O cristão se opõe a essas práticas e, por isso, o cristão não será bem visto. E não sou eu, enquanto padre, que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir hoje. Pela vida que levamos, pelo profetismo que exercemos, nós seremos perseguidos, caluniados, vão querer desmoralizar a gente. A vida do cristão será tão difícil porque o seu testemunho vai incomodar e vai revelar tantas incoerências que o Senhor chega a dizer que seremos ovelhas levadas ao matadouro. E que o mundo virá nos atacar como lobos ferozes que tentam devorar as ovelhas do Senhor. Mas o Evangelho desta sexta-feira nos convida a nos manter fortes diante de todas as perseguições, nos manter firmes em Deus diante de todas as perseguições. Lembremos sempre que Jesus também foi incompreendido, perseguido, caluniado, condenado injustamente, torturado e assassinado sem dever nada. O nosso ideal cristão é se parecer com Cristo. Que as perseguições, que as incompreensões, que as calúnias, enfim, que tudo isso que sofremos por causa do Evangelho não venha nos desanimar. Pelo contrário, que venha nos alegrar por nos parecer com Jesus crucificado. Quem se parece com um crucificado, haverá um dia de se parecer também com o ressuscitado. Afinal, o reino de Deus não é deste mundo, e no seu reino, quem neste mundo foi humilhado será exaltado. Uma humilhação que passa, uma exaltação que vem de Deus e que é eterna. Por isso, sejamos fiéis à palavra de Deus e ao seu projeto. Ainda mais que hoje o Evangelho nos traz a certeza de que não estaremos sozinhos nesta luta. A ponto de Jesus afirmar que quando formos levados diante de reis e juízes, no momento em que estivermos sendo julgados pelos tribunais, que ninguém fique pensando na sua defesa, porque o Espírito Santo falará por nós. O Espírito não desampara aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. Mas o Senhor nos pede para que a gente tenha prudência. Nós precisamos ser prudentes como as pombas, porque o inimigo é astuto como as serpentes. E quando a palavra de Deus nos pede prudência, eu vos digo hoje, falem menos. Aprendam a falar menos e escutar mais. Muitos de vocês encontram situações desastrosas, embaraçosas,
Muitos de vocês se sentem traídos porque falam demais. Vamos aprender a falar menos. E o Evangelho nos aponta uma outra situação de que a perseguição não virá dos que estão longe. A perseguição começará daqueles que são bem próximos a nós. Ele fala de um irmão que se levanta contra o outro irmão, da mãe que se levanta contra o filho, a nora contra a sogra, o pai contra o filho matará o pai. Então vejam vocês, muitas vezes a nossa família não consegue entender a vivência da nossa fé, por isso nos critica, se opõe. Mas não se esqueçam, para a família de Jesus, o mestre era um louco. Então que a gente não desanime por ser incompreendido, com as chacotas que vão fazer. Na nossa própria família, nós vamos encontrar essa dificuldade de viver o Evangelho. Mas sejamos perseverantes. Porque se você for de fato um sinal do Cristo, quando essas pessoas que nos apedrejam passar por apuros, elas vão acabar pedindo a nossa oração. Vamos suportar todo o sofrimento por causa do Evangelho, na certeza de que Jesus voltará. É o final do Evangelho dessa sexta-feira. Não terminaremos de percorrer as cidades de Israel antes que ele volte. Essa expressão é usada justamente para nos certificar que quando menos esperarmos, ele estará de volta. E é essa espera que nos move. É essa espera que faz com que cada um de nós sejamos fiéis. Ele virá nos buscar. E se ele nos encontrar na vivência da sua palavra, o céu se abrirá a todos nós. O cristão que não incomoda, o cristão que na vivência da sua fé nunca foi perseguido, precisa reavaliar o jeito que está vivendo a sua fé. Porque ser cristão é ir na contramão do mundo. E quem está na contramão corre perigo constante. Vamos então transformar as pedras em tijolos para edificar a construção de nossa vida na direção do céu. O mundo pode nos oferecer pedras. Nós continuamos a oferecer flores. Afinal, cada um dá aquilo que tem de melhor. Que Deus te abençoe, te dê perseverança e não te deixe desanimar diante dos percalços da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.